Salmo 126. E o último salmo que a gente viu nessa nossa série, do consolo nos salmos, de certa forma tudo relacionado, à pandemia, a esse momento que a gente está vivendo, foi o Salmo 115, em que a gente viu os ídolos dos dias de hoje, Um ídolo sendo qualquer coisa que toma o lugar que só Deus deve ter em nosso coração. E a gente viu alguns exemplos, daquelas coisas que mais se ressaltaram no meio da pandemia, que tem ficado mais forte, eu creio, no povo de Deus, mas em geral, as pessoas se prostrando aos falsos ídolos e falsos deuses. E no Salmo 126, a gente pode ver uma continuação, na verdade, desse tema, porque Israel teve seríssimos problemas com a adoração de falsos deuses, E Deus teve que entrar com disciplina, Eles ficaram, desde sempre, claro, porque isso tem a ver com o ser humano, caído no pecado, mas principalmente na época da monarquia, nesses séculos, foi piorando, tanto que Deus permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. Foram 2 cativeiros diferentes, uma parte, o reino do norte, que foi levado à Assíria, nunca voltou. Mas a parte do sul, o reino do sul, que foi levado à Babilônia, uma parte desse povo voltou. É isso que a gente vai ver no Salmo 126 hoje. Mas para entender um pouco melhor esse cativeiro, precisamos falar o que aconteceu, o que foi, já que esse salmo e alguns outros salmos também falam sobre isso. Resumido, foi a disciplina de Deus para a desobediência do seu povo. Eles já tinham sido alertados desde o começo, quando Moisés deu a lei e relembrou o povo antes de entrar na terra, Ele mostrou, tem bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. E isso foi, eles não ouvindo, piorando cada vez mais, não aprenderam, com os seus erros, vários ciclos de desobediência por séculos que levou a consequências cada vez mais sérias, cada vez mais drásticas, até que eles foram levados ao cativeiro e Deus não tinha mais escolha. E o povo foi deportado, do seu país. Jerusalém, a capital, foi tomada, foi conquistada, o templo foi destruído, todos os utensílios do templo foram levados, os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, a Arca da Aliança também. Aliás, é a partir desse momento que ninguém sabe mais onde está, onde ficou a Arca da Aliança. E eles perderam a sua identidade nacional, o seu território nacional, de certa forma a sua cultura também, a sua autonomia política. Eles ficaram cada vez mais assimilados nessa cultura nova, nessa língua nova, na religião, na idolatria que estava ali. E isso sistematicamente, porque se vocês se lembram de Daniel, um dos nobres, eles pegaram essas pessoas, educadas, nobres, e sistematicamente tentaram reprogramar, deram uma nova identidade, ensinaram a sua cultura, a sua religião, que incluía falsos deuses. E Daniel e os amigos dele foram alguns deles que se recusaram, com bastante sabedoria, mas se recusaram a se assimilar, a se adaptar, a essa nova cultura e abrir mão de quem eles eram em Deus, inclusive o seu relacionamento com Deus. Mas no final, o Israel, ou no caso o reino de Judá, só se tornou um pequeno grupo étnico no meio de um império imenso, meio perdido, entre tantos povos, longe da sua terra, sem liberdade e sem poder praticar a sua religião, a sua cultura, muitas vezes falar a sua língua. E, de certa forma, também sem esperança nas promessas de Deus, que com a terra parece que ficaram longes também. A esperança por um retorno, de um dia ver a terra amada novamente.
Mas ao mesmo tempo, a gente vê todas essas coisas negativas acontecendo, Deus nunca parou de agir. Deus esteve sempre presente com o seu povo. E a gente vê isso, né? Deus purificando o seu povo ali no cativeiro, ao ponto que quando aquela parte que voltou estava na sua terra novamente, eles não tiveram mais problema com ídolos, da forma como eles tinham antes. Eles foram realmente purificados, né, desse maior problema que levou eles para o cativeiro, que era a idolatria. E Deus também trabalhou bastante de forma, né, escrevendo, né, livros através dos profetas. Uma grande parte dos livros proféticos foi escrito no contexto do cativeiro. Ezequiel, Jeremias, Daniel e outros livros que se referem, né, os profetas pequenos também, Ageu, Malaquias e tudo mais. Deus estava agindo nessa época. E a gente pode tirar certos aspectos desse cativeiro e comparar com o tempo que a gente está vivendo hoje. E a pandemia em si tem algumas semelhanças, não todas, obviamente, mas algumas semelhanças com o cativeiro, espiritualmente falando. Como a invasão da Babilônia veio do nada, né? Veio assim surpreendente, a pandemia também entrou na nossa vida, né? Entrou na nossa vida sem pedir licença, tudo a desabou, né? A nossa vida como a gente tinha antes mudou completamente, assim como aqueles israelitas que foram deportados para esse país distante. Como não existia mais templo, né, na Babilônia, lá onde eles poderiam adorar o Senhor, de repente a gente também, né, os cristãos perderam o lugar, o prédio da igreja para se reunir, né? E aí tiveram que se reinventar através de Zoom e outras coisas, né? Tiveram que revisar o culto da igreja, né? O que é essencial mesmo, o que a gente, né, está fazendo. Precisava repensar, né, como a gente deve continuar. E também surgiu uma boa saudade, né, da reunião e de realmente da comunhão com os irmãos, né, do físico, de estar junto. Como o povo também entrou em desânimo, sem esperança de um retorno, né, lá na Babilônia, e a deportação causou, de certa forma, um desenraizamento cultural e também espiritual, a gente sentiu o baque, né? Bastante desânimo por causa de toda essa situação que a gente estava vivendo, principalmente na quarentena, né? Uma certa crise de identidade para algumas pessoas, né? Uma angústia coletiva por causa do confinamento, um enfraquecimento espiritual. E todos nós sentimos isso de uma forma ou outra, né, ao longo desse ano e pouco que a gente já passou. Mas, né, o nosso salmo fala sobre isso, uma parte do povo voltou da Babilônia, né? Uma parte entendeu o que Deus queria fazer. E a gente sabe até pela história, mas também pelos livros proféticos, que o cativeiro só em aspas, né, durou 70 anos. Porque a Pérsia, né, conquistou a Babilônia, e esse rei novo da Pérsia, rei Ciro, ele permitiu, né, decretou que o povo voltasse para Judá. Então eles podiam voltar, né, com o decreto do rei, com a ajuda do rei, e houve 3 regressos para Judá. Bom, quem foi que voltou? Quem foram essas pessoas? Primeiro, a palavra nos fala que não foram muitos. No total, de todos que tinham sido levados para a Babilônia, só foram 2 a 3% que de fato voltaram para a sua terra. Foram por volta de 50 mil pessoas que realmente voltaram. Então é muito pouco. Por que a maioria ficou na Babilônia? Porque a vida já estava confortável. Preferiram, né, ficar lá onde eles já tinham construído casa, né, casado muitas vezes com pessoas de outros povos, né, já tinham seus negócios, já tinham uma vida tranquila, estabelecida, se adaptar, né, já tiveram adaptados à cultura, à religião. Eles não queriam enfrentar essa viagem longa e perigosa. Quem foi que entendeu, né, o que Deus queria fazer? Eram as pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam as promessas de Deus.
que eles estavam orando e esperando por um momento em que Deus tivesse misericórdia e pudesse levar de volta os cativos para a terra de Judá. Eram pessoas como Daniel, por exemplo, que quando leu o livro de Jeremias entendeu que seriam 70 anos de cativeiro. E então orou. Então Deus age agora. As pessoas que entenderam aquilo que Deus queria fazer e queriam fazer parte daquilo. No caso não Daniel, porque ele já tinha 80, 90 anos, mais ou menos quando o povo começou a regressar. Mas foram essas pessoas que entenderam a palavra de Deus, a promessa do Senhor. E Jeremias 29, essa passagem que Daniel também leu, fala exatamente sobre isso. E tem um versículo que todos vocês conhecem. Jeremias 29, de 10 a 11. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Todos nós conhecemos muito bem versículo 11, mas foi dito nesse contexto, Vocês estão sem esperança, vocês não sabem o que vai acontecer, mas eu já decretei que vão ser 70 anos e depois eu tenho planos bons, Eu nunca tive planos ruins para vocês. Eu tenho na minha mente, nos meus planos, no meu agir, está programado essa volta. Então creiam, tenham esperança para um futuro. E o Salmo 126 fala desse regresso, dessa volta, desse retorno dos cativos e como foi maravilhoso. E todos nós vamos ter a nossa saída da pandemia, Alguns talvez um pouco antes do que outros, O mundo em si, A economia toda, um dia ou outro, uma hora ou outra, cada aspecto de vida vai ter o seu retorno. Não uma volta, obviamente, para aquilo que a gente tinha antes, Assim como o povo voltou da Babilônia, não estava tudo destruído, Mas a gente vai ter uma volta para algo até maior, até melhor de Deus para nós. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer nesse salmo é: quantos estão prontos? Quantos estão prontos de verdade, espiritualmente, para voltar, Quantos vão querer tomar esse passo de fé? Quantos vão querer enfrentar as dificuldades que vêm? E a gente percebe que, de certa forma, a pandemia, o fim está chegando, ainda não está tão próximo, mas a gente já esteve mais longe, A gente já tem uma certa noção. Mas quantos nesse caminho aí já se entregaram aos deuses falsos, Quantos já se acomodaram com esse estilo novo de vida que essa pandemia trouxe? Quantos ainda sentem saudade do templo, da comunhão com os irmãos? Quantos ainda sentem que isso é necessário? E sim, a gente já teve a volta para os cultos presenciais, mas quantos realmente têm o desejo de estar com os irmãos, de viver uma comunhão realmente? Ou será que o individualismo já tomou tanto conta das vidas que tudo bem, só aleatoriamente assistir um culto de vez em nunca em casa, e você viver a sua vida com Deus, mas de certa forma desconectado, dos outros irmãos, da vida em comunidade. E assim como a gente vê a letargia espiritual tomando conta do povo lá na Babilônia, obviamente é algo que a gente está vivendo hoje também, por conta das circunstâncias, Uma letargia espiritual. Mas como que foi a volta, assim, no coração das pessoas? E a gente pode ver no versículo 1 como as pessoas se sentiram. É um cântico de peregrinação, indo para Jerusalém, pensando tudo que Deus fez. O salmista fala no versículo 1, Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
foi maravilhoso, foi como o melhor sonho que você pode ter. Um sonho tanto que, né, eles se perguntaram, está acontecendo mesmo isso? Deus permitiu que a gente voltasse agora, depois de tantos anos, será que está acontecendo mesmo? Me belisca, né? Vê aí se a gente está rumo a ajudar mesmo. É bom demais para ser verdade. Nem pensei que isso ainda ia acontecer, mas está acontecendo, porque Deus está agindo. Uma nova realidade está acontecendo. O melhor dos melhores dos sonhos é mais do que eles estavam ansiando, né? Porque por tanto tempo estavam tomados por tristeza, por falta de esperança numa terra distante. Salmo 137, que também fala nesse contexto, diz que junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Mas mesmo lá longe eles estavam conectados, né? Pelo menos na memória, com o lugar físico de Sião. E tinham saudade, mas chorando porque eles estavam tão longe. E a gente se pergunta como que vai ser a vida pós-pandemia, né? Até difícil pensar em qualquer momento no futuro por causa das incertezas que a gente vive, né? Como que vai ser? A gente vai poder sonhar novamente com uma nova realidade? Com certeza sim, porque Deus tem sonhos, né? Porque Deus tem planos para a vida pós-pandemia. Ele tem propósitos que Ele quer realizar. É óbvio que muitos estão no modo de sobrevivência, né? Muitos estão apenas pensando em como e rapidamente passar esse momento. Aliás, qualquer pessoa, né, que não tem uma vida assim com Deus, né? A maioria fala é um ano perdido, né? O ano que não aconteceu, 2020, né? Mas Deus agiu, né? Deus agiu mesmo nos bastidores, atrás das cortinas, né? Mas a maioria fala, a gente nem conseguiu sonhar, né? Tanta depressão, tanta tristeza abafou qualquer euforia, qualquer planos em relação ao futuro. Até de viajar, né? Até de você sair da sua casa. Mas quantos estão prontos para sonhar os sonhos de Deus e querer fazer parte daquilo que Ele está e ainda quer fazer? E a gente precisa estar disposto a tomar um passo de fé, assim como aquele remanescente da Babilônia que entendeu Deus vai fazer alguma coisa. A gente precisa querer fazer parte, né, dos 2 a 3%, né, daqueles que querem sair da Babilônia, daqueles que querem não ficar parado, estacionado, mas realmente, né, sair para sonhar os sonhos de Deus. Infelizmente foi apenas um pequeno remanescente, mas que a gente queira fazer parte disso, que a gente queira fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Até porque é com grande alegria que essas coisas vão acontecer. Versículos 2 e 3. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Obviamente no cativeiro não tinha razão para riso, né? Não podia rir, não tinha razão nenhuma. A tristeza e a perda de tudo que tinha antes, né, estava tomando conta desse povo. Ainda com jugo pesado, você vivendo, trabalhando para outros sem retorno nenhum, depender de outros, a falta de liberdade, né, na prática da religião, da cultura, da língua, a adaptação forçada ao novo modo de viver, porque eles não queriam, mas foram forçados. Com certeza eles assim olharam nos rios da Babilônia e se sentiram, não sou mais a mesma pessoa. E o que aconteceu, né, nesse meio tempo aqui? E a falta de esperança de um futuro melhor ou diferente, né, mexeu tanto com eles que eles pensaram, o que vai ser de nós? Quanto mais o cativeiro se estendia, né, mais a esperança estava se apagando. Imagina o que aconteceu depois de 70 anos, se a gente já está se sentindo assim depois de 1 ano, né? E a esperança vai se apagando. Mas a volta do cativeiro traz
alegria. A boca se encheu de risos, né? Não apenas uma alegria passageira, mas uma alegria abundante, que fica uma alegria que transborda, cânticos de alegria. E o Salmo 137, que eu já li um pouco, os versículos de 2 a 4, falam como era antes. Ali o salmista fala, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Não tinha mais cânticos, né? Não tinha mais cantos. Deixa para lá os instrumentos, não tem razão para alegria. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Eles estavam pedindo às outras nações, né? Canta alguma coisa. Não tem como, não tem alegria para isso. Mas quando voltar, aí vai ter alegria. Novamente a gente vai ter momentos de muita alegria e essa alegria vai tomar o lugar da tristeza, da depressão, com tudo que Deus fizer depois dessa pandemia, depois desse momento que a gente está vivendo. Um levantar tanto individual como da sua igreja inteira. E isso vai fazer um testemunho inquestionável. Versículo 2, até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Aquelas nações que falavam, canta alguma coisa, não tem como cantar. Depois de voltar, todos vão perceber que Deus é bom, né? Que Deus é fiel, que Deus traz nova alegria. As outras nações, aqueles que não conhecem a Deus, vão ficar, né, sabendo disso. E que isso possa acontecer desde já, que todos possam ver a bondade de Deus nas nossas vidas. Que Ele tem cuidado de nós durante a pandemia. Tem cuidado de nós, apesar de tudo, da nossa família. Deus tem cuidado da igreja, da vida da igreja durante a pandemia e vai continuar cuidando depois dela. Mas muitas vezes Deus mostra a sua grandeza, a sua bondade, não necessariamente por causa do seu povo, né? Porque o seu povo continua errando, né? Continua com vários problemas, mas Ele mostra por causa do seu nome, né? Por causa do zelo pelo seu nome, da sua glória. Como diz, por exemplo, em Ezequiel 36, versículo 22, que fala do cativeiro também, desse tempo. Pois isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. É por causa do Senhor. Ele vai fazer grandes coisas para que todos possam saber que Ele é bom. Ao ponto também, né, se os outros já reconhecem, o povo ainda está meio cego, não consegue ver, uma hora também vai chegar que todos, né, do seu povo vão reconhecer, não, realmente, né, Deus é bom. Outros já estão reconhecendo antes da gente. A gente precisa reconhecer que Deus é bom, que Deus tem feito coisas grandiosas. Ele fez o seu povo voltar, Ele faz coisas boas, depois de permitir certas dificuldades. Como diz em Eclesiastes 3, tem um tempo para tudo. Todos os propósitos de Deus. E se você lê isso, eu fiquei até surpreso, de certa forma, de como vários versículos se encaixam perfeitamente, né, na pandemia. Não sei se você já leu. Por exemplo, o versículo 4, obviamente, né, de Eclesiastes 3, é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Mas e o versículo 5? Tempo de abraçar e tempo de se conter. Você deve ter lido isso também durante a pandemia. Verdade, né? A gente teve que se conter de abraçar. Mas vai voltar o momento em que a gente vai ter um momento de abraços. E esse momento de saída do cativeiro é um momento especial de alegria, em que todos nós vamos ter bastante motivos para se alegrar novamente, depois de toda a tribulação. Então, o salmista no versículo 4 faz uma oração diante de tudo isso. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restaura-nos. Ou outras versões falam
que ainda tem cativeiros, né? Traze-nos de volta do cativeiro. Faze-nos regressar do cativeiro. Ou traga os teus cativos. Né? Ainda tem cativos que precisam voltar. E a gente precisa reconhecer que onde tiver algum cativeiro na nossa vida, a gente precisa ser liberto disso. O cativeiro do pecado, o cativeiro por certas circunstâncias né, externas, ou por qualquer outro motivo que a gente ainda se encontra preso, né, de certa forma. E a gente precisa falar, traze-me de volta do cativeiro. E isso repetidamente, né, faz de novo. Traz de novo e de novo. E aquele cativo que ainda precisa, né, ser trazido de volta. E como aconteceu mesmo na história, foram 3 regressos. E talvez você pense, na época, será que eu teria estado no primeiro, né? E talvez você não estava no primeiro regresso, mas Deus deu mais uma oportunidade. O segundo também não consegui, né? Porque eu estava em um lado com outras coisas. Mas que então seja no terceiro regresso, né? Que seja na oportunidade que Deus está te dando. Mas não passa a bola, não. Fala, não, eu tenho outras coisas para fazer, né? Eu ainda estou de alguma forma atarefada com outras coisas. Se Deus está te dando a oportunidade para regressar, para voltar para Ele, para sair do teu cativeiro, então precisa aproveitar desse momento. Não rejeita as oportunidades que Deus dá. Aliás, o povo que voltou em 3 regressos teve um propósito diferente com cada regresso. O primeiro, com um homem chamado Zorobabel, foi para reconstruir o altar. Só foi focando nisso, reconstruindo o altar da adoração. E talvez isso esteja faltando na sua vida. Você precisa construir o altar da adoração na sua vida e fazer a adoração ao Senhor o centro da sua vida. E apesar do passado e das coisas que aconteceram e circunstâncias adversas, deixa para lá o que aconteceu. Você precisa criar um novo tempo, um novo espaço, talvez, para estar aos pés de Jesus. Talvez essa seja a prioridade para você. O segundo regresso foi com Esdras. E isso foi para reconstruir o povo, instruir com a palavra de Deus, porque não bastava apenas voltar para a terra e cometer os mesmos erros de novo, eles precisavam de instrução na palavra de Deus para não cair nos mesmos erros. E talvez esse seja um momento para você mergulhar na palavra de Deus e com a ajuda do Espírito, né, entender onde que foi que você começou a se desviar, onde começou que as coisas começaram a desandar. Você precisa ser instruído novamente na palavra. Ou talvez o terceiro regresso com Neemias, que foi para reconstruir os muros, né, de Jerusalém. Porque ainda havia inimigos, né, na Terra Prometida. Eles voltaram, mas estava tudo desprotegido. Eles precisavam dessa proteção, precisavam estar alertos, né, àqueles inimigos para não cair nas mãos de outros, ter voltado lá da Babilônia. E talvez você precise estar alerta às ameaças espirituais que estão ao seu redor, talvez precisando de estratégia, sabedoria para você criar certas barreiras ou limites, porque você reconhece a sua própria fraqueza e fala, bom, não, nesse caminho não mais, né? Eu vou criar um limite aqui, uma barreira aqui para não cair novamente nessas tentações ou nesses problemas. E tudo isso, obviamente, em oração, porque é isso que a gente vê nos regressos, né? Homens de oração. Neemias orando o tempo todo, Esdras, Zorobabel. A gente precisa orar, Senhor, qual é o foco do meu regresso, né? O que eu deveria focar e priorizar? E Deus vai responder de forma surpreendente essa oração, porque o versículo 4 fala, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, lá no sul, né, de Israel, onde os rios, os ribeiros realmente secaram completamente, né? Que era deserto. Mas aí, com as chuvas da primavera, vieram as enxurradas. E até hoje, né, existem que
são perigosas, porque do nada, de forma surpreendente, vem um monte de água descendo, aqueles leitos. Se você colocar no Google, todo ano morrem adolescentes que andam por lá, que são surpresos por essas enxurradas. Mas é dessa forma que Deus pode nos vivificar, rapidamente, surpreendentemente. E onde não tinha nada, estava seco, você só via aquele leito ali, de repente é um ribeiro, a água, que até arrasta as coisas e que dá vida ao redor por onde passa. Não importa o quão seco você está espiritualmente, Deus pode te vivificar rapidamente e de forma surpreendente. E terminando com os versículos 5 e 6, ainda fala da semeadura, que chegando lá eles precisavam preparar os campos, semear novamente, recomeçar. Versículos de 5 a 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Semear, só semear, é sempre um processo de esperança. Porque você prepara a terra, o solo, você semeia, você rega, faz de tudo, mas aí não está mais nas tuas mãos. Você apenas tem a expectativa de que Deus vai mandar as chuvas, Deus vai fazer crescer e que vai ter alguma colheita. Já é difícil. É mais difícil ainda ser feito com lágrimas. Se tem circunstâncias tristes, se você tem um coração pesado, se você está tomado por angústia, se você já tem pouca esperança, todas essas dificuldades junto. E se a gente olha para os tempos de hoje que a gente vive, a gente reconhece a necessidade de continuar semeando. A gente precisa lançar as sementes, a boa semente da palavra, mesmo quando a gente não está tão bem. Mesmo quando a gente está sobrecarregado por tristeza, ao ponto da gente nem conseguir ver para onde essa semente está caindo, Mas você continua mesmo assim. Os olhos estão tão cheios de lágrima que você não sabe, não sei onde está caindo, mas Senhor, onde estiver caindo, faz crescer, faz a tua obra. É nessas horas que as próprias lágrimas, o próprio coração quebrantado, as próprias fraquezas, talvez até a falta de esperança, se tornam o solo fértil, porque é regado com as nossas próprias lágrimas, para dar uma colheita, para crescer. E as nossas lágrimas, vindo de um coração sincero, vão regando a terra, a semente faz a semente crescer. Porque as pessoas conseguem ver o coração genuíno que a gente tem. Porque a gente não tem todas as respostas. A gente muitas vezes não tem nem a palavra certa na hora da tragédia. Mas a gente está aí, a gente tem fé no único que faz sentido nesse momento, no único que tem a solução, no único que tem as palavras de vida eterna. E essa nova geração também precisa dessa semente para poder sobreviver, para poder ter algo em que possa se agarrar, não só nessa vida, obviamente, mas para toda a eternidade. E aí vem nesses versículos a promessa da colheita. Vai ter uma colheita. É lógico que só tem colheita se você semeou. Se você não joga as sementes, não vai colher nada, isso é lógico. Mas a promessa aqui é que não vai ter apenas uma colheita, mas uma colheita abundante, com cantos de alegria. Onde antes tinha falta de esperança, lágrimas, dificuldade para espalhar essas sementes, de repente, na hora da colheita, você vê que não tem mais lágrimas, Tudo valeu a pena. E você acaba até, aos poucos, esquecendo a tristeza e as lágrimas, quando você vê os feixes, quando você vê quanta coisa Deus está dando. Mas vai ser na perseverança. A perseverança que vai ser recompensada, porque aqui no último versículo
fala de uma ação contínua, aquele que sai chorando, lançando, né, enquanto lança a semente. Chorando e lançando repetidamente. Por quê? Uma coisa não exclui a outra. Que não sei porque a gente pensa que a gente só pode servir a Deus se a gente está bem, né? Se a gente não tem tristeza nenhuma, se todas as circunstâncias na nossa vida são perfeitas, né? Mas é chorando e lançando que a gente vai dar essas sementes, enquanto a gente está triste. Porque até na nossa fraqueza a Bíblia fala que é o poder de Deus se aperfeiçoa, né? É no meio desses momentos, talvez da maior perda, da maior dor, do maior sofrimento, né, que a gente vai ter a maior colheita. E que vai ser o maior testemunho, porque as pessoas olham como é que essa pessoa que se chama cristã está lidando com o sofrimento humano. E a gente, apesar de toda a nossa fraqueza, os nossos problemas, ainda temos paz e alegria no momento dessas circunstâncias extremas. Nós somos e continuamos sendo embaixadores, né, de Jesus, quando estamos bem e quando estamos mal. Porque muitas vezes somos a única Bíblia que essa pessoa vai ler. A única referência que aquela pessoa vai ter de alguém que realmente diz estar conectado com Deus. E a gente ainda tem paz e esperança e alegria apesar de tudo. É só Deus que pode usar o sofrimento que Ele permitiu, né, em nossos dias e pode transformar em algo glorioso para o seu reino, para os seus propósitos. Enquanto a gente entrega isso, né, para o Senhor e continua confiando nele. E aí tem essa palavra no versículo 6, voltará. E essa é a nossa esperança. Nós também vamos voltar, né, para algo novo que Deus tem preparado para nós, porque a tristeza não vai durar para sempre. A semeadura, mesmo que seja difícil, um dia vai ter um retorno, né? Um dia a gente vai ver a colheita do Senhor, se a gente continua sendo fiel àquilo que Deus nos chamou, Ele vai dar uma grande colheita. O exílio, né, ou a pandemia não vai durar para sempre, porque uma hora Deus traz o povo de volta para a terra prometida, para uma plena comunhão com o Senhor, uma plena comunhão com os irmãos, uma vida abundante no Espírito, porque a gente vai voltar. Voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E fechando com um versículo em 1 Pedro, também foi uma época de bastante sofrimento por causa de perseguição. Pedro diz em 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e porá sobre firmes alicerces. Vou ler essa última parte de novo. Olha os propósitos de Deus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Essa é a nossa oração e a nossa expectativa, não é? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelos Teus propósitos que estão no meio do vendaval, no meio das dificuldades, mesmo às vezes de forma escondida, Senhor, mas Tu revelas o Teu querer, os Teus propósitos, a Tua vontade, e que nós tenhamos a sensibilidade e o discernimento para enxergar, Senhor, hoje um pouco e cada vez mais, Senhor, ao nós nos aproximando do fim dessa pandemia, aos poucos, Senhor, que a gente possa ver os Teus propósitos, Senhor, para esse mundo pós-pandemia, para a nossa vida, Senhor, pós-pandemia, para, Senhor, a Tua igreja saindo, Senhor, desse cativeiro de certa forma. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa nos conduzir e a gente ora, Senhor, o que Pedro disse, que nós possamos ser restaurados completamente, confirmados, Senhor, fortalecidos
e postos sobre firmes alicerces. Que a gente possa sentir, Senhor, o vento do Teu Espírito nos levando para frente. E mesmo, Senhor, que outros fiquem para trás, Senhor, gostando mais, até de forma inconsciente, Senhor, ficando nesse modo de vida, modo de sobrevivência, Senhor, em que entraram nesse ano, a gente não quer ficar estacionado ali. A gente quer ser elevado, Senhor, pelo Teu Espírito e quer dar passos de fé para experimentar o que Tu queres fazer a partir daqui, Senhor. Queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Aqui, Senhor, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso país, nesse mundo, Senhor. Queremos pular no trem, Senhor, que já está andando, que Tu estás dirigindo, Senhor. Não queremos, Senhor, nem fazer algo que apenas é nossa vontade, apenas aquilo que a gente acha que é necessário, ou andar para trás. Senhor, queremos andar para frente, queremos avançar para o alvo, que é a glória em Cristo Jesus. Então, venha tomar, Senhor, as nossas vidas de forma completa e traze-nos de volta, Senhor. Faça-nos regressar, Senhor, novamente aos Teus pés e à essência, Senhor, de uma vida contigo. Em nome de Jesus. Amém.